O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que estão aqui presentes e vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. O Evangelho de hoje começa dizendo algo que nós temos que trazer no nosso coração, à frente dos nossos olhos, e jamais podemos nem devemos esquecer. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, seu Filho unigênito. Nós temos um Deus amoroso, não um Deus alheio à humanidade, não um Deus indiferente, mas um Deus que quer ficar tão próximo de nós, tão próximo que se expõe a nós, se encarnando, enviando o seu Filho. A encarnação de Jesus não tem outro destino que não este, nos mostrar que Deus nos ama. Quando o Evangelho, portanto, nos diz que Deus nos deu o seu Filho único, nos entregou o seu Filho único, não está dizendo que entregou o seu Filho para morrer. Deus não entregou o seu Filho para ser crucificado. Deus não entregou o seu Filho para ser pregado numa cruz, assassinado pela maldade e pela iniquidade humana. Não, Deus nos entregou o seu Filho, nos deu seu Filho unigênito, para que Ele nos revelasse tudo, todo o seu amor inteiro. E como nós recusamos esse amor e pregamos o Filho unigênito de Deus na cruz, ao invés disso se tornar sinal de nossa condenação, até isso, até a entrega do Filho, Deus acolhe. Até a morte do Filho, Deus recebe e a entrega para nossa salvação. É isso que significa, portanto, dizer que Deus deu o seu Filho. Deu-nos sua vida, porque o matamos, deu-nos sua morte, como sinal de salvação. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Geralmente a gente acha que vida eterna é essa vida pós-morte. A gente nega essa vida para receber a vida que vem depois. Nada disso. Vida eterna é essa vida, já, quando ela é enriquecida de sentido. Quando nesta vida nós somos capazes de amar, de servir, de nos doar uns aos outros. Aí sim, essa vida é vida eterna. E essa vida eterna, nem a morte pode dar fim a ela. Por isso ela continua. Vida eterna é, portanto, esta vida que começa já e tem ainda um depois. É isso que nos diz a nossa fé. Quem crê em Jesus
está marcado por essa vida eterna. Vida cheia de sentido, de doação, de serviço, de solidariedade. Deus não entregou o seu Filho para julgar o mundo. Aqui tem um ponto muito importante, muito interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, isso é coisa de Deus, isso é coisa do mundo. Já viram isso? Não é raro. E o Evangelho diz claro que Deus amou tanto o mundo. Amou o mundo. Porque o mundo não é mau. O mundo é obra criada de Deus. O fundamento do mundo é o amor divino. Então, essa oposição que a gente faz, muitas vezes, dualista, ela é problemática. Mundanismo é outra coisa. Mundanismo é fechar-se a Deus, fechar-se ao amor, fechar-se ao serviço. E isso é mal. Uma vida egoísta, uma vida fechada, na mentira, que pratica o mal, esta é de fato uma vida mundana. Mas o mundo não é mau, nem as coisas do mundo, que são criadas por Deus, nem esta vida. Nós não precisamos recusar esta vida, nem recusar a nossa vida, a nossa carne, o nosso corpo. Todos os mistérios criados de Deus têm um empobrecimento muito grande do entendimento de criação na nossa religiosidade popular. A gente precisa desprezar tudo para ganhar a vida eterna. E é o contrário. A vida eterna abraça, integra tudo. Dá novo sentido a tudo. E ensina a gente a vencer uma espécie de mundanismo que é o desprezo por Deus, pelo seu amor, pelo serviço. O Evangelho termina dizendo que o julgamento é este, diante de Cristo, há quem acolhe a luz e há quem a rejeita. Quem acolhe a luz está perto da verdade, não tem medo da verdade, suas ações são realizadas em Deus, mas quem não acolhe a luz, quem anda nas trevas, este anda perto da mentira. Não só anda perto da mentira, como suas obras são más. E aí não adianta dizer que crê em Deus. Que tem muita gente que diz, creio em Deus, mas suas obras são cruéis. Partilha fake news. Entra na mentira. Distribui mentiras. Defende tudo aquilo que não é parceiro da vida, aliado à vida. Defende cultura, política, governo de morte. E esconde tudo isso. Tem medo de que isso venha à tona. Se não tivesse medo de que isso viesse à tona, deixava que se pusesse luz sobre essas coisas, mas não deixa. Então vejam, parece que hoje o Evangelho nos dá um caminho bem claro. O caminho bem claro é Jesus, Ele é a luz. Esta luz é sempre libertadora. Essa luz é sempre sinônimo de lucidez. Clareia a nossa mente, clareia o nosso caminho, clareia a nossa vida. Não dá para dizer que a gente está enganado, mas não. É a luz do meio-dia que a gente está agora. Não dá para dizer que a gente está mais enganado. Escolhi esse caminho, e esse caminho levou para a morte, mas não sabia. Sabia e sabe. Então trata-se agora de escolher bem, de decidir bem. Depois disso, a primeira leitura hoje nos fala sobre a libertação dos apóstolos. Aprisionados porque falavam do nome de Jesus, perseguidos, eles são libertos da prisão. A primeira leitura tem uma simbologia muito forte hoje. É dizer, nós não devemos ter medo da perseguição. Nós não devemos ter medo da crítica,
do mau juízo dos outros. Nós não temos que procurar ser aceitos por ninguém. Nós temos que estar do lado da verdade, da luz e da justiça, mesmo que sejamos perseguidos. Porque o nosso Deus é um Deus que liberta. E é com Ele que nós devemos estar, a favor da liberdade e da libertação. Então, está claro, há dois caminhos muito evidentes. Um leva para a vida, é o de Jesus. Outro leva para a morte, é o do poder, das políticas de morte, das estruturas de morte. E a gente sabe que elas estão em voga hoje. Das políticas da mentira, do escondimento da verdade, do ocultamento, das incorreções, de pôr às escuras, tudo para se livrar. Esse caminho parece que não é um caminho. Parece não. Por certo, não é um caminho de luz, nem um caminho de verdade. Que o Espírito de Jesus nos dê sempre mais o discernimento e a clareza necessárias, a lucidez, para que a gente possa estar perto do caminho de Jesus. Amém. Amém.